Não, mas tem uma coisa também assim. Olá, meus amigos, todos uniformizados e prontos para mais um Corrida Cast. Oi, Rê. Oi, Zé. Vocês estão bem? Oi, Zé. Tudo bom? Tudo certo aqui. E aí, semana cheia, começo de outubro, temos muita coisa acontecendo no mundo da corrida. Vamos começar falando de algumas notícias que estão circulando por aí. De novo, circulou a notícia esse fim de semana, porque teve a Maratona de Lyon, e a galera tá circulando um monte de vídeo, um monte de coisa. Vamos comentar aqui rapidinho, até pela experiência internacional que vocês têm em várias provas. A história de Paris não vai ter mais copo. E na Maratona de Lyon, que foi no fim de semana passado, não tinha copo, realmente. A gente vê vídeos circulando que tem lá aquele monte de torneirinha, né? E a galera tem que ir lá com o flask, com o copinho e tudo mais, e encher o copo. E tem muita gente reclamando disso, né? Bom, vamos lá. Eu acho que é o futuro. E eu, como uma pessoa da trilha, nem ligo, porque eu estou acostumada a levar meu copinho, né? Agora, muita gente reclama porque perde tempo, performance, etc. Né? Zé, vou começar com você, que tem aí mais de... Já até perdi as contas de quantas provas, maratonas tem pelo mundo. Né? 143. 143 maratonas aí pelo mundo. Queria que você falasse um pouquinho... Você já correu Paris, né? Que você falasse um pouquinho dessa tua percepção desse tipo de coisa, se pega, se não pega, e se pegar, aonde pega para quem? Porque você é um corredor de performance, né? Você busca tempo, não em todas as provas, eu acho isso legal, por isso que eu quero que você fale, porque você vai, tem prova que você vai para curtir a paisagem, o local e tudo mais. Será que Paris tem que ser esquecida para quem quer performance? Porra, isso é bem polêmico e bem individual também. Mas, assim, eu não gosto, tá? Já de partida, eu não gosto dessa mudança. Eu acho que você está claramente dizendo que é uma prova contemplativa, uma prova participativa apenas, porque você parar em todos os postos para encher um copinho, você perde segundos preciosos ali, né? E quem está buscando tempo, quem está buscando ali, sei lá, sub 3, sub alguma coisa, sub 4, índices, né, para Boston, para outras provas, você acaba entregando segundos, que aí somando ali vários postos de água, né, pode fazer muita diferença no fim. Então, assim, a princípio eu não gosto, não, tá? Eu evito até, assim, eu não paro para pegar copinho d'água quando a questão ali é tempo, estou muito preocupado com o tempo. Às vezes não dá para pegar, né? Às vezes o copinho cai da mão e eu não volto, enfim, vai sem água mesmo. Então, assim, se eu fizesse Paris de novo agora e for assim mesmo, questão de torneirinhas, eu acho que eu levaria alguma coisinha comigo e eu não pararia em nenhum posto de água, tá? Eu levaria alguma garrafinha comigo ali, alguma coisa comigo que eu pudesse, pelo menos para tomar os géis, e eu tomaria bem pouca água, até porque é frio, tomaria bem pouca água. Mas é ruim, né? É ruim. Acho que eu já fiz, assim, várias provas, principalmente as de trilha, né? Que foram assim. Eu ia te perguntar agora, você correu a Patagônia. Então, a Patagônia... Você ganhou, você foi campeão dos 42. E a Patagônia é assim, né? Eu não parei em nenhum posto de água. Eu levei minha garrafinha, aquela garrafinha flexível, né? Aquele flask. Deixei ali numa pochetezinha ali e eu fui tomando. Tava bem frio, né? Tava perto de 0 grau. Então eu só tomava aquele gole para poder tomar os géis. E eu praticamente não tomei água a prova inteira. Porque eu não queria parar para encher a torneirinha de jeito nenhum. Eu tava em primeiro lugar, né? Não ia entregar, abrir, permitir que o segundo ficasse mais próximo de mim apenas pela água. Então, assim, eu acho que você penaliza quem está buscando performance. Tudo bem que hoje 90% não está preocupado com performance, eles não vão estar nem aí, e tá tudo certo também, mas eu acho que, sei lá, de alguma forma deveria ter alguma opção, alguma forma de não penalizar quem está ali quem opta por não perder tempo, né?
Porque assim, você não vai ver o queniano parar para encher a torneirinha, né? Não, com certeza. Então, é porque ele tem a mais. área dele, e aí você penaliza os amadores que são competitivos, né? A princípio eu não gosto. E você já teve experiência com esse tipo de prova? Enfim, você acha que isso vai ser uma tendência mesmo? Eu tive uma experiência, foi assim, bem inusitada, uma coisa que eu não esperava, que foi na Maratona de Londres, que eu experimentei a água comestível, que naquela época era 2018. Eu acho que era uma das maneiras aí que estavam sendo avaliadas, né, para ver se... Porque o grande problema da água é a embalagem da água, não é a água, obviamente, em si, né? Sim. E aí eu experimentei, porque imagina que eu ia passar e experimentar isso, né? Mas eu não vi essa iniciativa. Eu lembro até essa foto, você comendo a bolinha de água. Pois é. E aí eu não vi isso tendo uma continuidade, até porque logo em seguida veio a pandemia, né? Então também isso complicou muito, acho aí, a continuidade de um projeto que viesse a ser. Ali era bem uma questão bem piloto, eles estavam realmente experimentando, né? Mas o que eu acho que é importante é entender um pouquinho assim, por que essas provas querem mudar essa questão? Por conta de serem provas mais sustentáveis, né? De você não deixar um lixo tão grande como como as embalagens. Porém, uma prova de corrida, ela não é só a embalagem de água, né? Ela tem, por exemplo, a questão que eu acho que é muito importante, que é das viagens aéreas, da emissão de carbono das viagens. Então, não faz muito sentido você penalizar o corredor ali na ponta que está correndo e, ao mesmo tempo, você está incentivando que mais pessoas de outros países... Sabe, assim, é meio incoerente. Eu acho que tem que ter uma coerência nessas propostas, porque aí você se encaixa e vê o que faz sentido para você ou não, e que prova que você quer, então, abraçar ou não, né, dentro desse, não, eu não quero uma prova que aceite tanto o estrangeiro, que seja uma coisa mais local, porque eu acho que não tem que ter emissão de carbono do avião, entendeu? Conta melhor essa história. Eu acho que essa história está muito ainda em cima da questão da água e não é só isso. Ótimo ponto, Rê, gostei. Eu também importante. Achei. Tá certo, Rê. Bom, saindo dos copos, vamos para algumas situações que a gente está tendo aqui no Brasil, né? A gente, no último podcast, a gente falou da maratona oficial de Belo Horizonte. E essa semana abriu a segunda maratona, né? Porque Belo Horizonte até ontem não tinha maratona nenhuma e o ano que vem vão ter duas, né, Zé? Fala um pouquinho aí, Zé, dessa segunda maratona que abriu as inscrições nessa semana e que aí a galera já tá uma batendo na outra, enfim, aquela coisa comercial acirrada. Pois é, Rô, a gente falou semana passada, né, da abertura da inscrição da Maratona Internacional de BH e o preço das inscrições, né? Chamou muita atenção, porque muito acima de qualquer outra, né, das maratonas aqui que a gente tem no Brasil, chegando a R$400, começando em R$400 a inscrição, né, somando a inscrição mais taxa. E aí, nessa semana a gente teve a abertura das inscrições da outra maratona, né, daquela prova que é famosa pela meia de BH, que é a meia que passa pelo zoológico, ali na região da Lagoa da Pampulha, e que já anunciou para 2026, e vai ser dia 28 de junho. É um percurso mais turístico, então Exato. A gente tem a oficial, que acontece em... 17 de maio. Acontece em maio, que é um percurso novo, diferente, e que muita gente meteu a boca, que tá cara, todo mundo falando. E aí vem essa, que é a outra, que acontece em junho, é isso, Zé? E tem um percurso que é mais turístico, que é mais conhecido pela galera, é isso? É isso, 28 de junho, percurso ali todo em volta da Lagoa, né? Da Pampulha, na região do Zoológico, enfim, é uma prova bem reconhecida, a turma lá de BH gosta bastante da meia, né? Que até então tinha meia anualmente.
e que eles já anunciaram que vão fazer os 42 pela primeira vez, junto com a meia, aqui no ano que vem. E abrir as inscrições, lote promocional, R$195, bem coerente, bem... Uma bela diferença, né? E aí, metade da inscrição da outra, né? Então, é legal que é concorrência... Da galera ter reclamado tanto do preço da outra, que eles já deram uma maneirada? Eu não sei se eles chegaram a mexer por causa disso, mas de qualquer forma... Acho assim, eu concordo com algumas pessoas que eu ouvi falando, inclusive alguns amigos meus falando, mas corrida é um negócio e o dono do negócio põe o preço que ele quer. Né? Tem carro de todo preço, tem tênis de todo preço e tem corrida de todo preço. Eu concordo. Tá? Eu concordo com isso. Mas você soltar uma maratona 9 com preço tão acima, tão a mais, você tem que mostrar uma entrega muito mais super. Desculpa. É óbvio que eu sei que se eu comprar um Volvo XC qualquer coisa, é uma coisa. E se eu comprar eu nem sou boa para fazer comparativo de carro. Vai, Zé, me ajuda. Né? Não dá para eu comparar importado com o nacional, não dá para eu comparar, você entende? Uhum. Vai ter mais entrega, tem uma entrega que seja ou tecnologia, ou segurança, algumas coisas, inovação. Ou simplesmente status, né? Que é uma marca que alcançou um nível de status. Né? Tem um valor agregado de status. Agora, um evento que está começando... Vir com uma porrada de R$400, primeiro que é um evento que, se fosse uma Maratona do Rio tem uma chancela já e tem um certo status. Isso a gente não pode negar. Tá? Agora, uma maratona nova que nunca existiu, de um organizador que faz provas pequenas, estamos à disposição para falar com vocês, tá bom, organizadores de BH? Já vir com essa porrada e ainda sem nada no kit, na boa, não faz sentido, desculpa, né? Eu entendo que o negócio é do cara, né? Que ele põe o preço que ele quer, mas, na minha opinião, é um tiro no pé. A gente não tá dizendo que ele não pode fazer isso, né? Não. Ele realmente é um negócio dele, ele pode cobrar o preço que ele quiser e paga quem achar que deve pagar, né? Acho que é assim que funciona o mercado, né? Exatamente. A gente só está falando aqui porque chama atenção muito acima da média numa entrega numa prova que não a princípio não tem nada de diferente. Maratona Internacional de São Paulo, SP City Marathon, né? Que a gente conhece bem aqui em São Paulo, IESCOM e Iguana. A gente conhece as entregas, as diferenças. Quando a Iguana veio com a SP City, todo mundo achou que a Maratona de São Paulo ia morrer. E não morreu, pelo contrário, continua crescendo. Por quê? Porque ela tem uma chancela, ela tem um nome, ela tem um padrão diferente, ela tem uma entrega diferente e as pessoas sabem o que vão encontrar. A SP City, a mesma coisa. Ela tem um nome, ela tem um status, ela tem um percurso, ela tem um monte de coisa que as pessoas sabem o que vão encontrar. Agora, eu acho assim, numa corrida nova, acho meio complicado, mas, enfim, cada um sabe do seu bolso, né? E do seu negócio. Continuando o nosso negócio aqui, vamos lá. Zé, você descobriu uma coisa muito legal sobre Sydney, é isso que você estava contando em off aqui para gente? Muito legal e esquisita, né, Zé? Conta aí o que é essa brecha que você descobriu a respeito da 7ª Major, que é a Maratona de Sydney. Pois é, a inscrição de Sydney para o sorteio está aberta, inclusive, né? Vai até o dia 17 de outubro. Quem quiser aí tentar a sorte para a edição do ano que vem, está aberto o sorteio aí. E a gente olhou aqui na observação aqui do próprio sorteio, tem uma mensagem bastante interessante, né? O que acontece quando as outras majors, as outras majors que tem sorteio, obviamente, elas sempre mencionam que se você colocar mais de um cadastro no sorteio, você anula, você é excluído do sorteio, né? Justamente para evitar que as pessoas fiquem lá tentando o tempo todo. Algumas até mencionam, você vai ser penalizado, podendo ser banido, até dá susto, né?
As pessoas não tentam fazer 2 vezes. Pois é, no sorteio de Sydney, tem uma observação bem diferente e peculiar, assim, achei. O que ele fala? Ele fala assim, se você aplicar 2 vezes para o sorteio e as 2 inscrições forem sorteadas, você vai ser debitado nas 2 e não vai ser reembolsado. Ou seja, você pode se inscrever mais de uma vez. Você pode tentar a sorte várias vezes. Eu acho que isso favorece quem Você tem caixa para isso, né, Zé? Porque você corre o risco de ter muita sorte ou muito azar, depende do ponto de vista, e ser sorteado todas as vezes, todas as inscrições que você fizer e ser debitado em todas. Mas eu acho que isso favorece quem não tem restrição orçamentária, né? Quem não tem nenhuma questão de que financeiro. Vai lá, que, por exemplo, até separa uma verba lá, né? Falar, legal, eu quero realmente correr em Sydney. Então eu vou separar um valor equivalente a 4 inscrições. E vou lá me inscrever 4 vezes. E se eu morrer as 4 vezes, ok, eu já me preparei para isso. É meio esquisito isso, né, Zé? É bem esquisito. Será que eles viram isso? Será que é uma pegadinha? Porque isso assim, a organização não ganha mais com isso. Porque ela continua com o limite de inscrições. E, na verdade, ela vai ter um ônus, né? Porque ela corre um grande risco de chegar no dia da prova e ter um field menor do que a capacidade dela. Exato, porque se ela muita gente... então o retorno financeiro ela vai ter, mas o field em si, a experiência, o dia da prova vai ficar comprometido, porque você não tem a quantidade de gente, né? Exato. É esquisito. Bom, mas tá lá no site para todo mundo ver quando você entra no sorteio. A gente vai mostrar aqui. Vou colocar aqui, enquanto a gente está falando, essa imagem dessa parte do regulamento que abre essa brecha. Brasileiro agora um jeitinho, né? A gente gosta de brasileiros abastados, corredores brasileiros abastados. Para quem quer ir para Sydney, prato cheio, hein? Separa a verba aí e quem sabe, né? Bom, vamos lá. O que mais que nós temos? Vamos falar, antes de ir para as outras majors, só um parênteses aqui com a nossa principal major, São Silvestre. Gente, eu estou recebendo no meu pessoal direto no do Jornal Corrida, corredores me perguntando, Rô, é real esse site? Rô, é real esse site? E a gente vê a própria organização e a Fundação Casper falando que não tem lote extra. Galera, não tem. Tá? Não abriu. E se abrir, por acaso abrir, quem vai ser o primeiro a falar é o Instagram da Vega Esportes, @VegaSportsBR, e da São Silvestre, Salsi_Silvestre, são os primeiros que vão falar se tiver lote extra. Se não tiver lá, é golpe. Então, não entrem, né? Eu vi, não sei se vocês chegaram a ver, tem até um site super bem produzido. Eu nem sei onde eu vi. É um site bonitão, fizeram direitinho, perderam tempo para fazer um site bonitão, a galera vai lá e cai na besteira, né? Fizeram um Ticket Sports Online, se eu não me engano. E aí abre um formulário, mas abre um formulário, né? Você vê que é um Forms, e aí só aceita o Pix. Turma, vamos. Não tem almoço grátis, né? Não tem. Vamos ficar esperto aí para não perder dinheiro. E só para encerrar São Silvestre nesse podcast, que a gente vai falar muito ainda de São Silvestre até o final do ano, mais um assunto que várias pessoas vêm comigo. Rô, poxa vida, você não gosta de que é pipoca? Galera, não é questão de gostar ou não gostar. A questão é de que é errado. Né? Eu passei meio de molho esse fim de semana, então eu nem tive meu longuinho, né? Mas eu passei o fim de semana respondendo pessoas dos pontos, né, legais de que é errado você correr de pipoca. Fora que se a gente tiver um grande volume de pipoca, a gente vai ter um problema absurdo de hidratação, de movimentação das pessoas nas ruas, de circulação das pessoas, na chegada, tudo, né? Então, eu reitero e volto a falar o que a gente falou aqui no passado. Vamos pensar em alguma coisa alternativa? Eu topo. Quem quiser,
Escreve aqui embaixo. Eu não fui inscrito, eu topo fazer alguma coisa alternativa junto com o Jornal Corrida no dia 31, etc. Vamos pensar em alguma coisa alternativa para quem está infeliz de não correr essa São Silvestre. Tá? Agora, o que não é certo é corrigir um erro com outro erro. Não está corrigindo, né? Você não se corrige o erro. E tem um monte de gente defendendo isso. Sabe? Não dá para defender, não dá para defender. Né? Você coloca a segurança em risco, né, Rô? Toda a estrutura de ambulância, tudo dimensionado. Tá, né? Tudo dimensionado para 50 mil, gente, que são 50 mil inscritos. E que só isso já vai ser um desafio, só isso, né? Exatamente, só isso. 50 mil na rua já vai ser um desafio nunca antes na história desse país. Aí é problema da organização que ela vendeu isso. Ok. Só que aí, vamos imaginar, Zé, foi 2018 ou 2016 que teve aquele monte de pipoca, que saiu em tudo quanto é lugar, que faltou água, que teve até um cara que passou mal e faleceu por desidratação. Eu não lembro o ano, Rô. Eu acho que foi 2016 ou 2018, enfim, eu não vou lembrar. Gente, aquele ano, eu lembro que eu peguei a largada, aí eu corri para pegar lá na saída do túnel, na subida ali, e as pessoas pulavam ali, eu quase apanhei de uma galera. Porque eu falava, gente, não pode pipoca. Não pode o quê? Aqui não sei o quê. Vieram dois grandões querendo me bater. Eu estava ao vivo, eu lembro. Enfim, gente, vocês não fazem ideia do caos que foi aquele ano. Foi caótico, gente. Muita gente... Você lembra quantas pessoas tinha na prova, Rô? Aquela prova, se eu não me engano, era para 20 mil. E eu lembro que era mais de 10 mil pipocas. Eu lembro que na época a Iascom... Então a gente está falando um total assim, 30 mil pessoas, correto? Eu lembro que a Iascom contabilizou, se eu não me engano, entre 10 e 14 mil pipocas. Agora, a gente olhava as fotos da corrida, que você pegava. Do meu lado era só gente sem número de peito. E fora isso tinha... Eu lembro uma assessoria do interior que ficou famosa, que acho que o cara até fez... Xerocou para a assessoria inteira. Todos os alunos, ele trouxe 50 alunos, tudo com o mesmo número. Foi. Assessoria do interior, né, aqui de São Paulo. Era do interior de São Paulo. Então, assim, galera, eu falei para algumas pessoas, e eu sempre falo isso, eu já tive a oportunidade de estar nos bastidores, organizando evento de corrida, tá? E tenho a oportunidade de estar nos bastidores trabalhando em vários eventos de corrida, seja de rua, seja treino. Eu convido a todos os corredores, como tem lá fora, isso é uma prática muito comum lá fora e que no Brasil não pega, tá? Porque ninguém faz. Mas se ofereçam como voluntário numa prova de corrida. Vão trabalhar, já que vocês amam tanto a corrida, tá? Eu já fiz isso muitas vezes. Vão trabalhar de voluntário numa prova de corrida para vocês verem o que tem por trás de um evento de corrida. Não é só o nosso kit, não é só o nosso número de peito, não é só a nossa água, não é só a nossa medalha. E num evento desse porte de 50 mil pessoas, é gravíssimo a gente imaginar que pode ter 10 mil pipocas, se não mais. É muito sério isso. Então, assim, podem me xingar de novo, podem deixar de ser jornal corrida de novo, mas eu peço que vocês não motivem ninguém a ir de pipoca e também não vão de pipoca no dia da São Silvestre. Tá? Porque a gente pode assistir um show de horrores nunca antes na história desse país para o lado ruim. E vamos ser nós os culpados, porque a organização, a prefeitura, os órgãos envolvidos, eles estão lá para dar apoio para quem se inscreveu. Se algum pipoca passa mal, a organização não tem responsabilidade de mandar uma ambulância para levar ou para pegar aquela pessoa. Pensem nisso de uma forma muito séria e muito consciente e muito cidadã,
porque isso acho que é uma coisa de cidadania e de respeito com o outro, com os nossos amiguinhos que conseguiram se inscrever. Tá? Enfim, chega de São Silvestre, vai ter muito mais tempo para a gente falar mais. Vamos falar agora da próxima Major, que é Chicago, né, dona Rê? Ah, finalmente, né, Rô? Puxa vida. Chegou. Chegou lá, finalmente. Essa é uma prova que está aí no meu horizonte desde 2020. E eu estava lembrando aqui que eu fiz essa prova, eu corri, acabei, ó, até tem a medalhinha dela aqui, ó. Essa foi a virtual, porque aí eu resolvi que eu ia continuar, eu estava no meio do ciclo, a prova foi cancelada pela pandemia, e eu falei, não vou parar, vou continuar, e eu corri essa prova na esteira de casa. Eu estava lembrando que esse dia eu tinha tanto a Rô como o Zé também estava lá. A gente montou todo um roteiro ali, uma programação, foi muito legal, porque tinha que... Né, a Fernanda Paradiso da Contrarrelógio foi lá fotografar, filmar. Isso, Rô, então. Transmissão, a gente fez um monte de coisa. Você correu virtualmente na esteira da sua casa. Foi, Rô. 42 quilômetros na esteira. E depois disso, olha, eu vou dizer que hoje qualquer treininho de esteira para mim, eu não sofro, viu? É lógico que é mais difícil, mas eu nunca... mas eu vou fazer 18 de esteira, vai fazer. Me ajuda muito, mas enfim. E aí, finalmente, então, 2025, você vê? 5 anos depois, então eu presencialmente, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Domingo estarei lá, finalmente, em Chicago, para fazer essa prova. E toda a preparação, os conteúdos, enfim, que a gente vem fazendo, Rô, é muito bacana, porque tem muita gente que vem falar, mas quantas vezes você já correu Chicago? Nenhuma. E aí, presencialmente vai ser a primeira, mas eu acho que realmente essa é a prova que mentalmente eu já corri mais de, não sei quanto, mais de 10 vezes essa prova, sabe? Para fazer desde lá de 2020, fazendo todo esse... E agora os conteúdos que a gente vem colocando, só fazendo muito legal. Aqui para a galera. Galera, ela nunca correu Chicago. Só que essa é a Renata Monte Alegre. Tá? Eu conheço a Renata Monte Alegre desde a faculdade. Então, a bichinha, ela vai atrás de todas as informações. Ela, às 6h30 da manhã, ela já está falando que ela descobriu uma coisa assim, assado. Você entende? Então, assim, ela tem um espírito de jornalista das antigas. Então, várias pessoas já vieram me falar esses dias. Nossa, os conteúdos que a Rê está fazendo de Chicago... A Renata sempre faz esses conteúdos. E sempre vai fazer enquanto ela estiver correndo, nas provas que ela for participar. Enfim, né? Isso é Renata Monte Alegre. Então sigam e aproveitem, rezem para a Renata correr as mesmas provas que vocês, porque informação não vai faltar. Aliás, pede o calendário das provas da Renata e sincroniza com o seu. Aí você vai ter todas as dicas o resto do ano. Se eu fosse se eu fosse mulher, 50 mais, tá? E corredora de maratona de asfalto, eu ia falar, coisa paca, qual que é seu calendário 2026? Não, porque eu acho assim, que tem uma questão, e Chicago dá muito material, para você ir além é lógico que você está indo para uma cidade para correr uma maratona, 42 quilômetros, mas o entorno daquilo é tão rico que realmente eu não consigo me segurar e não falar, por exemplo, de uma coisa que é o grid urbano de Chicago, que eu descobri fazendo essas pesquisas. E Chicago é hoje considerada uma Disneylândia para o corredor, não é a troco de nada. É porque lá, no início do século passado, ela sofreu um enorme incêndio, a cidade teve que ser reorganizada, redesenhada, e eles desenharam os quarteirões perfeitamente alinhados com os meridianos, vamos dizer assim, né? Então, por isso que você chega em Chicago, é aquela terra super
flat, né? Plana. E os quarteirões, eles são exatamente numa medida, exatos, todos eles, numa medida que você consegue fazer os seus treinos, a sua corrida, é só contar quantos... isso para o corredor é uma matemática maravilhosa, né? E, enfim, então você vai descobrindo essas coisas e realmente é muito difícil para mim não falar sobre elas. Até, inclusive, uma outra coisa que foi na semana passada, foi muito legal, que é um ritual que é muito tradicional em Nova York e em Boston, que é... Esse eu achei o máximo, Rê. Esse é a hora que eu vi, porque eu não vi em lugar nenhum isso. Pois é, então... Enquanto eu fiz Nova York... O tênis, exatamente, é a Bless the Shoes Mask, né? E aí é muito bacana porque tem a Bless the Shoes, que é a missa na véspera da prova, e tem a missa no domingo da prova, que é a Bless the Blisters, que é para você abençoar as suas bolhas, né? E aí você escolhe... Eu achei isso muito, muito, assim, diferente, e muito, isso é muito tradicional, faz parte da programação oficial de Nova York e de Boston. Você tem essas duas situações. E aí eu fui atrás em Chicago e descobri, não é oficial, mas várias paróquias fazem essa cerimônia. E aí eu coloquei ali, e foi muito legal. Eu achei massa. E aí, aqui entrou duas, rapidinho, Rô. Uma que entrou hoje, que é o mapa das torcidas. Então, quais são os pontos ao longo do percurso que são legais para você ter? E quem vai viajar para uma Major, geralmente não vai sozinho. Então, você vai com a família. Então eu acho que é bacana em algum momento ali da sua enorme programação de ciclo, a pessoa que está indo lá viajar 8.000 quilômetros para ver você correr 42, né? Você fala, olha, lembrei de você, enfim. Legal. E aí eu fiz uma versão também muito bacana que eu achei, assim, a ideia de fazer uma versão para quem vai com criança. Ou vai com um familiar que tem uma dificuldade de locomoção, então precisa de um roteiro mais friendly ali, né? Legal. Então, isso só entrou hoje. Enfim, e conteúdos que ajudem aí a mostrar. Tudo isso é coisa fácil, né? Corrida. Eu vou deixar os links aqui embaixo, está lá no blog da Rê. Até ela embarcar, ela vai estar postando coisa, até depois que você embarcar, né, Rê? Em algum momento você tem que fazer a mala, senão eu não embarco, né? Agora sim, a única coisa que a Rê não faz é ficar filmando o percurso dela, tá, galera? Não esperem isso de ninguém do Jornal Corrida. Tá? A gente não é aqui no Jornal Corrida. Tem outros canais que fazem isso. Às vezes eu faço um pouquinho, alguns trechos, alguns trechos a gente faz ainda, alguns trechos, alguma coisa. Mas aquela coisa de filmar o percurso inteiro não é aqui no Jornal Corrida que vocês vão ver. Tá? Vocês vão ver um quilômetro a quilômetro, vocês vão ver os conteúdos da rede dos eventos que ela participa, vocês vão ver a participação do Zé num Corrida Mundo Afora, que de alguma forma mostra como que é a cidade, como que é o lugar que ele correu e como que é a prova. Agora, aquela coisa da câmera ligada, 42 quilômetros, não é aqui. Não. Não é aqui. Não. Vocês vão ver muito conteúdo aqui de Chicago. Então, eu acho que é legal isso, né, Rô? Porque isso já tem e a gente vai para o que não existe, não tem. Então, por exemplo, Chicago, eu juntei 2 conteúdos que foi até uma ideia que eu tive assistindo quilômetro a quilômetro que o Zé fez. Eu fiz uma cola, que é um documento único, né? A cola do vento de Chicago, que é 1 quilômetro a quilômetro, mas um pouco analisando em função dos prédios, por onde que entra o vento, você mais ou menos consegue mapear. Então, a gente faz isso, enfim, isso eu acho que eu nunca tinha visto, né? Então, vídeo de prova a gente não tem, mas outras coisas a gente tem. Com certeza. E vai estar tudo aqui embaixo, se você está indo para Chicago, se você pretende ir para Chicago em algum momento,
né? Os links estão aqui, vale lá em tudo que a Rê já postou sobre Chicago, vale quem vai correr agora, Chicago, esta semana, se não assistiu ainda o quilômetro a quilômetro que eu gravei com o Zé, vai lá ver o quilômetro a quilômetro que eu gravei com o Zé, onde ele que já correu dá alguns detalhes. E aí, para a gente finalizar Chicago, algum detalhe de última, assim, Zé, que você vai deixar aqui no podcast para a galera que vai correr Chicago? Cara, Chicago, eu corri 2 vezes. Para mim, é a melhor major para tempo, para performance, para correr. Corre mais fácil, que a gente fala. Para mim, assim, ela é plana, super plana. Ela só tem as pontezinhas, que são micropontes, que é aquela elevaçãozinha, e uma subidinha lazarenta, que todo mundo reclama lá no finalzinho, no último quilômetro. Mas, assim, é pouquinho. A gente brinca que a prova leva você. Às vezes você não está muito bem, mas assim, os corredores é aquele clima, parece que você corre sozinho, assim, corre sem esforço, sabe? Parece que é diferente. Chicago, para mim, assim, é muito diferente. Dá para quem está preparado, né? Quem treinou direitinho, vai chegar lá e tenho certeza, vai fazer uma boa prova. É excelente, assim. Para mim é melhor que Berlim, tá? Eu sei que Berlim também tem muitos recordes mundiais, mas pro amador, né? Para mim é a melhor major. E a questão também, né, Zé, assim, pesquisando, a gente vê a questão da logística é muito boa para o corredor, porque é uma prova que ela larga e ela chega muito próximo, e você está no centro da cidade. Então, dependendo de onde você vai ficar hospedado, você vai a pé para a largada e depois volta. Isso é uma coisa que... Eu fiquei, das 2 vezes que eu fiquei num lugar hospedado em 2 quadras do parque, onde fica largado. É muito acordava, legal. Ia a pé. Era muito simples, porque essas outras, Nova York, Boston, que tem transporte, são horas e horas de antecedência, realmente desgasta bastante. Tem essa vantagem ainda, bem lembrado. Legal, meus amigos. Acho que é isso, então, por essa semana, né? Boa prova, minha amiga. Boa viagem. Boa Obrigada. Viagem. Divirta-se. Isso já estou desde já. Botar na telinha aqui, ó, conectada, e que nem quando o Zé viaja para correr, que aí demora para aparecer o Zé ali. Eu falo, cadê o Zé? Botar conectada em você, e quando você voltar, depois você conta tudo aqui para a galera, tá bom? Com certeza. Opa. Como uma pizza daquela alta por mim, pela gente. Sim. Eu vou deixar aqui embaixo os links de tudo isso que a gente falou de Chicago e tudo mais, tá? E até o nosso próximo Corrida Cast. Valeu, bons treinos, boa semana. Beijo, valeu, obrigada. Tchau, mas tem uma coisa também assim.